converjam em uma só luz. Quando acordarmos desse sonho de angústia e dor, para sairmos da matéria holograma e paz, para reinarmos com a igreja do bem, a elegância dos sábios, e suportarmos tudo aquilo que ainda vem. Muito conhecido, mas será que alguém entende o que lê? Quando lê? Rico sou, materialismo da igreja cristã calvinista, e estou enriquecida, não falta nada. A resposta do Criador para ela, para esta religião, é: não sabem vocês do cristianismo de Constantino, que para mim vocês são como coitados, miseráveis, pobres, cegos e nus. Estão nus. Leia comigo a qualidade e a característica cego. Cego. Aconselho-te que de mim compres ouro, vestes, nudez. Eu quero que você leia comigo: e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Ponto e vírgula. E colírio. Você pode repetir como bom aluno aí na sua casa, onde você estiver. Colírio. Vamos lá? Colírio. A fim do quê? De ungires os teus olhos para que vejas. Aí eu pergunto para vocês: já existia colírio? Óbvio que não. Mesma coisa se diz quando falou Jesus. Já fiz um vídeo sobre isso, ó. Não passará nenhum J. Como que podia Jesus falar não passar nenhum J se nem J existia? A letra J não existia. Mesma coisa, como que pode falar colírio se não existe colírio nessa época? A gente vai aprender agora. Eu começo ensinando. Só para quem quer evoluir. Nos países orientais, são comuns até hoje as enfermidades nos olhos. A cegueira sempre teve alta incidência lá no Oriente. Laodiceia contava com uma famosa escola de medicina, sendo produtora de muitos medicamentos. Eles tinham olhos, os cristãos daqueles dias, para contemplar as pomposas igrejas, os templos, monastérios, que eles começavam a edificar. Lugares de reuniões, em casas de irmãos ricos, abastados, que tinham tudo, que saíam do paganismo, agora para monastérios cristãos, daquele que morreu por eles, para o cristianismo, muito antes de Constantino. Tudo isso ainda tem vestígios, ainda existe ruínas desse poder econômico que residia na cidade de Laodiceia. Escute isso. Seus ornamentos
seus ricos móveis, mas não tinham olhos metafísicos, astrofísicos, para ver o triângulo para cima, o céu, a imaterialidade, para perceber a esterilidade do templo de Deus, que era as suas próprias almas. E detalhe, esse último parágrafo eu tirei dos maiores teólogos protestantes americanos. Portanto, eu estou usando o próprio sistema para refutar o próprio sistema. O sistema refuta o sistema. Isso é sabedoria. Jesus fazia isso. Usava autores deles mesmos, citações deles mesmos contra eles. É o veneno deles contra eles próprios. O próprio veneno. Você entende isso? Eu digo para vocês sempre, triângulo para baixo é terra, triângulo para cima é céu. Assim na terra como no céu. A dimensão para onde vamos é imaterial e a dimensão que estamos presos, carnalizados, materializados é material. Mas o cristianismo não ensina isso. Eu digo mais, eu digo que almas são sinônimos de habitações, de casas, de aljavas. Quando fala-se alma, lembre habitação do bem ou do mal. Diz a Escritura, colírio para ungires os teus olhos. Como já disse, faço questão de repetir, até que entenda. Laodiceia contava com uma famosa escola de medicina, onde eram produzidos diversos medicamentos, incluindo aqueles para problemas oculares, que são tão comuns no Oriente até hoje. O termo grego aqui traduzido para colírio é colura. Um rolo de pão grosseiro. Óbvio que não existia colírio. Então o que é que existia? Medicamentos na poderosa cidade de Laodiceia. E eles usavam um rolo de pão grosseiro para fazer esse unguento. A conexão original dessa palavra com um medicamento para tratar os olhos veio de uma espécie de emplastro feito de massa de pão para tratamento de infecções. Também havia um famoso pó frígio empregado pela Escola de Medicina de Laodiceia para tratamento dos olhos. Isso consta, por exemplo, no Talmud de Jerusalém. No Talmud de Jerusalém, na fonte que está na sua tela, temos esta ligação, conexão. A unção aplicada aos olhos enfermos provavelmente fazia arder como um vinho nas feridas. A unção, o óleo que vem depois, ou mesmo o emplastro, principalmente nos olhos, como até hoje um colírio faz, o que acontece? Arde. Diga comigo, arde. Diga comigo, dói. Mas mesmo doendo, nós suportamos a dor de um colírio, a ardência de um emplastro. Por quê? Porque confiamos naquele que está aplicando o medicamento, e se estamos auto-aplicando, confiamos no medicamento. E por que confiamos? Lê comigo. Um homem pode suportar a dor produzida por um medicamento se esse medicamento é eficaz. Segundo um dos cientistas, Eckhart e James Polt, a pupila tende, olha que coisa intrigante, a pupila tende a aumentar
sempre que pensamos bastante ou tentamos resgatar lá na memória, no hemisfério esquerdo do cérebro, um conhecimento que está perdido no cérebro por vários anos. O tamanho da pupila também pode mostrar o quanto intensidade estou interessado naquele assunto. Ao entrevistar uma pessoa no fenômeno Light to Me, ao entrevistar uma pessoa com grande conhecimento de psicologia, grande conhecimento, só pela pupila dos olhos você sabe se a pessoa está excitada ou não, interessada ou não, mentindo, falando a verdade. Olha o que Deus fez no hardware cérebro, no hardware olhos, olho. A pupila, a menina dos olhos dilata de acordo com o teu interesse no assunto, de modo que ninguém pode mentir a Deus se está bem motivado ou mal motivado, se realmente está interessado, se realmente o ama, se realmente se esforça. Ninguém pode enganá-lo. Como eu sempre digo, desejos, motivações é o que ele vê. É isso que os mais ignóbeis vão chamar de parte interna. Isso é tão pequeno na visão cíclica de alguém que só deu uma volta até hoje. Passaram-se anos e ele só deu uma volta no mundo cíclico. E ele passa a vida inteira dizendo, Deus vê o interior, Deus vê o interior. Mas o que é esse interior? Está na hora de dar mais voltas, mais ciclos nesse mundo cíclico, até entender o que é este mundo interior. E nós estamos esmiuçando, escrutinando isso em trilogias recentes e profundas reveladoras, como a trilogia O Poder dos Desejos. Todos precisam ter assistido O Poder dos Desejos. Deus vê intenções, motivações. E agora na trilogia 72 Forças de Deus do Bem e do Mal, eu falei sobre o fenômeno Isaías. O povo que só de lábios, mas Deus vê o coração, que muitas vezes está longe. Ninguém pode enganá-lo. As pupilas costumam dilatar quando o tema é interessante, quando queremos lembrar alguma coisa que esquecemos. E elas podem permanecer dilatadas ou diminuírem de acordo com o nível de interesse pelo assunto. Então você pode fazer aí na sua casa o teste da pupila hardware. O teste do contrário na verdade relativa através da pupila. O que é isso? Você sabia que se você não gosta do Bolsonaro, quando eu falar do Bolsonaro, a tua pupila vai revelar que você não gosta dele. Toda vez que a gente fala algo paradoxal, exige de nós, dentro do crivo proposto por Deus das divergências, uma convergência. E o primeiro sintoma é a dilatação da pupila. O que eu estou dizendo é, quem não conhece verdade relativa e transformação contínua, quando vê a outra pessoa pensar diferente e manifestar uma opinião divergente, os seus olhos revelam que você é divergente. E quanto mais fanático e fundamentalista for a pessoa, mais a pupila vai dilatar e permanecer dilatada. Mas aqueles que têm a filosofia EQ, na visão holística que eu falei ontem, equilibrados, quanto mais equilibrados, quanto mais evoluídos, menos a pupila dilata. Por quê? Porque ele já está se dominando, porque ele tem a base da filosofia EQ que eu mostrei ontem, que é amor, se colocar no lugar do seu próximo. Porque ele entendeu a
grande máxima, macro-realidade da vida. Macro, que é a verdade relativa. A verdade de acordo com a educação, a cultura que o meu próximo recebeu. O problema não está em usar o chat inadequadamente. Escrever coisas que não têm nada a ver com o assunto. Escrever fora de hora. O problema, porque essa pessoa, quando ela se manifesta, que ela usa a ferramenta chamada chat, de forma errada, ou WhatsApp, ou Facebook, o que for, telefone, que for, microfone. Quando ela usa de forma errada, não há nenhum problema, porque eu estou com amor, se eu sou evoluído, entendendo que ela não teve cultura ainda. Mas passará a ser um problema quando eu exortá-la, quando eu ensiná-la a se comportar, como usar o chat e ela continuar, mesmo depois de exortada, a usar o chat errado, erroneamente, equivocadamente para o mal ou para seu ego, não em nome do grupo, não como todos na humildade fazem, no bom comportamento. Então o problema não está alguém falar errado, o problema não está na pessoa que age errado, o problema não é se você é um materialista, se você guarda o sábado, se para você a televisão é do diabo, se Deus não é o diabo, se línguas estranhas existem, se Nossa Senhora precisa ser venerada. O problema não está no Buda, num código de condutas e rituais da Seychelles. O problema não está em nada, nenhum dogma, ritual, religião, grupo, ideia, filosofia. O problema está no momento em que você é ensinado por alguém que lhe dá luz, que lhe mostra o caminho com dons. Pelo óbvio, pela coerência, a verdade é óbvio. A verdade é a coerência. Cabalmente. Quando você é confrontado por alguém e mesmo assim você insiste em permanecer no erro. Aquilo, quem assistiu o vídeo Pecado Não Gostei de Deus também, que era rata, passa a ser pecha ou avon. Todos nós podemos passar a vida toda adorando deuses, sendo materialistas, se a cultura que nós tivemos permitia o materialismo. Odair, o assunto é outro. Usem o chat com elegância. Todos nós podemos. Mas, a partir do momento que eu sou confrontado, exortado pela verdade, é aí que mora o problema. Como também é muito errado, e aqui, como é difícil encontrar gente evoluída. É muito errado não se colocar no lugar das pessoas. Então, os evoluídos, eles entendem que todo mundo rata. Todo mundo erra. Todo mundo tem direito de errar, porque ninguém é obrigado
a ter a mesma cultura, a mesma educação, porque ninguém do mundo, desde Adão, teve os mesmos pais, a mesma cultura, educação, criação, referências. Portanto, as pessoas serão julgadas diferentes. Todos precisam assistir Verdade Relativa e Transformação Contínua. Esse vídeo é libertador.